Filhos, faz quase um mês que celebrávamos a solenidade da Assunção de Nossa Senhora aos céus e fazíamos uma reflexão sobre a leitura do livro do Apocalipse que vimos em resumo novamente no dia de hoje. Celebramos a solenidade da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e a palavra de Deus nos convida a falar de Maria como intercessora. No livro de Esther, de onde é retirada a nossa primeira leitura de hoje, a rainha Esther, que era uma judia vivendo em exílio, caiu nas graças do rei. Foi escolhida para ser a sua esposa, tinha alguns privilégios, mas tinha também as suas limitações. É dito que, quando ela foi até a presença do rei, uma vez que o povo hebreu estava ameaçado de ser extinto, de ser exterminado, ela vai interceder junto ao rei em favor do povo hebreu. Ela para no vestíbulo interno do Palácio Real. Para vocês entenderem mais ou menos o que era um vestíbulo, era assim: era um espaço entre a porta que dá para a rua e a outra porta que já dava para dentro do recinto. Quem conhece aqui a matriz de São Paulo, em Frei Paulo, é mais ou menos como aquele espaço ali na entrada. Ali onde tem só aquela abertura em arco, poderia ter outra porta. Em outras igrejas, em outros lugares, inclusive no Brasil, são duas portas. Aquela porta que fica para a rua, literalmente, e a porta que alguns chamam de quebra-vento. Aqui a gente precisa de mais vento dentro da igreja, né? Se botar mais uma porta para tapar tudo, ninguém vai aguentar o forno. Mas em outros lugares por aí tem uma porta chamada quebra-vento. Esse espaço entre a porta da rua e a porta do quebra-vento era chamado de vestíbulo, também porque era ali que se deixava, por exemplo, as capas empoeiradas, as capas de chuva. E a depender da casa, ainda se deixavam também aquelas botas ou sapatos enlameados, para se poder entrar em casa com mais limpeza, onde se deixavam as vestes pesadas da rua, por isso o nome vestíbulo. Traduzindo, ela não entrou no palácio logo de cara. Ela se colocou entre os que estavam fora e os que estavam dentro. Isso é a atitude de quem vai pedir em favor dos que estão lá fora. E só vai entrar se o rei permitir, por isso ele estende o cetro, dando permissão. Porque até ali o vestíbulo ainda não era considerado, digamos assim, uma injúria entrar no palácio sem ter sido chamado pelo rei. Ninguém entra no céu se Deus não o chama. Ninguém vai à presença de Deus se Deus não o atrai. Quando às vezes a necessidade do outro nos instiga a interceder pelo outro, este amor que nos faz esquecer de nós e olhar a necessidade do outro faz com que Deus nos estenda o seu favor. Este é, portanto, o significado. Esther, figura do Antigo Testamento, se torna um tipo da figura de Maria, a mãe de Jesus, no Novo Testamento, que também vai interceder, se colocar entre os que estão apartados da presença de Deus e o próprio Deus. É este, portanto, o significado desses pormenores da leitura. Nos deparamos com um trecho do Evangelho de São João, capítulo 2, versículos de 1 a 11, conhecido classicamente como as bodas de Caná.
O Evangelho de São João é conhecido como o livro dos sinais. Tem uma parte dele conhecida com esse nome. E um sinal atrás do outro, cada capítulo vai tratar de um dos sinais. O primeiro sinal começa no capítulo 2, nas bodas de Caná. O sinal de que Emanuel estava no meio do povo. Emanuel, Deus está conosco. Quando chegar o tempo do advento, vocês vão escutar muito esta palavra. Algumas pessoas acham o nome maravilhoso e resolvem dar o nome nos filhos, não é? De preferência que tenha um João antes. Tem muito por aí chamado João Emanuel. Olha que coisa linda. Olhei para um ali que vocês nem fazem ideia de quem que é. Pois bem, Deus estava no meio do seu povo. O Messias chegou. Nas profecias de Isaías, de Daniel, de Joel, de todos os profetas que falam da vinda do Messias, fala em uma linguagem que usa a figura de um banquete. Deus dará um banquete. Vinde, comei e bebei, tomai vinho, tomai leite, sem precisar pagar. Tem uma passagem no Antigo Testamento que fala dessa forma, e sempre os comentadores do Antigo Testamento entendiam que falava dos tempos messiânicos. Portanto, o milagre vai se tornar um sinal, porque revela o Messias no meio do povo. Esse Messias é revelado no meio do povo, mas o sinal também revela outras coisas, outras verdades. Primeiro, sobre aquela mulher, que o próprio Jesus vai usar o termo mulher. Essa expressão de Jesus falando com Nossa Senhora só aparece no Evangelho de São João, já perceberam? Aparece aqui e depois vai aparecer no capítulo 19, quando Jesus está crucificado. Estão lembrados? Mulher, aí está o teu filho. Alguns ignorantes com a Bíblia, vou dizer não, né? Com a Bíblia que carregam e nem sempre acreditam no que está escrito lá, se aproveita dessa ocasião para dizer, tá vendo? Nem Jesus chamava ela de mãe, por que a gente tem que chamar? É muita ignorância que a gente precisa aguentar, não é? Paciência. Quando nosso Senhor chama sua mãe de mulher, ele acaba fazendo uma revelação do significado de um termo que está no livro do Gênesis. Alguém já leu a narrativa do livro do Gênesis que fala do pecado do primeiro homem e da primeira mulher, quando são expulsos do paraíso? Existe o chamado proto-evangelho, o primeiro anúncio bom que a Escritura traz depois do pecado, logo em seguida ao pecado. Quando Deus amaldiçoando coisa ruim, ou como diria o saudoso Padre Léo, encardido, que ali simbolizado na serpente se encontrava, diz Deus amaldiçoando a serpente, porém inimizade entre ti, serpente, diabo, coisa ruim, e a mulher. Que mulher? Porque Eva já tinha pecado. Entre a tua descendência, serpente, diabo, coisa ruim, e a dela, a descendência da mulher. Mas como? Se os nossos primeiros pais já haviam pecado, que mulher é esta? Que descendência é esta? Ela, a mulher e a sua descendência, te ferirá a cabeça, serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar. É o proto-evangelho, a primeira boa notícia que aparece depois que o pecado entra na história. Quando Jesus, lá em Caná, ao se dirigir à sua mãe, chama ela de mulher, os apóstolos certamente devem ter estranhado no instante que aconteceu. Mas Jesus tinha dito, no mesmo Evangelho de São João, que quando enviasse o Espírito Santo ia fazer eles lembrarem de tudo, ia fazê-los compreender tudo,
conduzi-los ia à verdade. O escritor do Evangelho, São João, certamente estava presente e, muito curioso, prestava atenção também nos detalhes. Não é à toa que é justo neste Evangelho que por 2 vezes Nossa Senhora, quando Jesus fala com ela, chama de mulher. Ali lançou uma luz sobre aquele texto do livro do Gênesis, que até aquele momento era um mistério para os rabinos hebreus, quando tentavam interpretar aquela passagem da Escritura. Mulher, que há entre mim e ti? Ou seja, mulher, o que há entre mim e ti? Mulher, porque essa cerimônia toda para você vir até mim? Não há nenhuma barreira entre nós. Traduzindo, foi isso que Jesus disse. O que há entre mim e ti? Que barreira existe entre um filho e a mãe? Que barreira existe entre aquela mãe especificamente e aquele filho especificamente? Mulher, o que há entre mim e ti? Quem não entende vai dizer, está vendo? Jesus não queria saber dela não. O infeliz, vai estudar, pelo amor de Deus. Não fica dizendo besteiras. Minha hora ainda não chegou. Uma troca de olhares, o recado fica dado e vem o recado da mulher para nós, para os servos. Façam tudo o que ele disser. É a única palavra que Nossa Senhora dirige não a Deus e nem sobre Deus. É a única palavra que Nossa Senhora dirige não a um anjo, mas a gente daqui da terra. Façam tudo o que ele disser. Ele diz, eles ouvem, obedecem, porque aquela mulher era séria, não era qualquer uma para ser tratada de qualquer jeito. Certamente aquela mulher era uma mulher muito séria na comunidade, bastante conhecida. E o filho dela, igualmente sério, não era para ser levado na gaiatice, nem na brincadeira. Era uma mulher que geralmente estava disposta, disponível, ajudava quem precisava. Toda vez, meus filhos, que eu vejo esse trecho do Evangelho, eu fico me perguntava, como é que Nossa Senhora descobriu que faltou vinho? Ela não era bisbilhoteira, ela não era fofoqueira, e ela também não era daquele tipo que ficava numa mesa sentada com a sua majestade esperando que fosse servida. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro quando era pequeno, que eu acompanhava a mamãe para as festas da família. Por 2 vezes, quando eu tinha lá meus 5, 6, 7 anos, eu acompanhei mamãe para uma festa de casamento dos primos, no sítio. Eu não sei aqui em Frei Paulo, porque hoje em dia vocês estão mal acostumados em contratar um buffet, não é? Quem contrata um buffet, aí paga alguém para cozinhar, paga alguém para ajeitar a mesa, paga alguém para ajeitar o ambiente, paga alguém para sair com gravatinha bonitinho, com luvas e tudo mais. Pois não, senhor, que deseja, senhor? Pois não, senhora, mais um pouquinho, senhora, deseja beber alguma coisa, senhora? E todo mundo se acha com um rei na barriga. Mas eu acho que Nossa Senhora era como minha mãe. Mamãe se aprontava-nos também, e a gente chegava ainda de manhã, lá na casa, no sítio. Ela cumprimentava todo mundo, e você sabe que quando tem parente, todo mundo é compadre e comadre, né? Não é assim? Bom dia, compadre, bom dia, comadre, compadre fulano, compadre Beltrana. Aí vai cumprimentando todo mundo. Daqui a pouco minha mãe sumia. Eu ficava com os meus primos, a gente ia brincar. Mas daqui a pouco eu observava que lá vinha mamãe com um pano de prato aqui, pendurado no ombro. Alguém já viu essa cena alguma vez? Toda hora. Ai, que bonitinho. Alguém disse aqui toda hora. Lindo, que bom. Então vocês vão entender direitinho. Mamãe
cumprimentava e ia direto para a cozinha. Daqui a pouco eu vinha minha mãe limpando alguma coisa, lavando alguma coisa, cortando alguma verdura, ajudando a fazer a farofa e qualquer coisa. E sempre com um pano de prato no ombro. Eu tenho para mim que Nossa Senhora era assim. Quando ela ia para os lugares, não era para ser servida, era para ajudar, era para servir também. Foi por isso que ela percebeu. E para não fazer ninguém passar vergonha, ela não fez alarde, ela não montou um barraco. Ela foi lá no pé do ouvido do filho para dizer: eles não têm mais vinho. Eu acho que São João estava perto e percebeu a conversa. Mulher, o que há entre mim e ti? Não tem barreira nenhuma, pode chegar a hora que você quiser. Foi isso que Jesus estava querendo dizer. Mas a minha hora não chegou ainda não. Trocaram os olhares. Ela disse o que precisava ser dito. Alguém acreditou porque era uma mulher séria. Se fosse uma fofoqueira, ninguém ia acreditar. Se fosse uma barraqueira, ninguém ia acreditar. Se fosse uma bisbilhoteira, ninguém iria acreditar. Façam tudo o que ele disser. Eu tenho certeza que aqueles homens, porque era trabalho braçal grande, porque não tinha água da Iguá, lá em Caná. Olha, rimou. Em Caná não tinha água da Iguá. Eles tinham geralmente que descer até um lugar mais baixo, onde tinha um poço. E era com os potes de barro bem pesado que tinha que colocar ou na cabeça, ou colocava um tipo de um varal com um pote pendurado e 2 para ir levar, até encher as 6 talhas de água. Certamente eles comentavam entre si: o que é que vai acontecer aqui? Para que tanta água? O povo já não chegou e já não lavou os pés? Para que mais água? Menino, faça. Foi Dona Maria e o filho dela que mandaram. Bora! E assim aconteceu. Eles ouviram o conselho dela e fizeram tal e qual Jesus mandou fazer. Só assim foi possível o milagre acontecer. Tem alguns milagres no Evangelho, meus filhos, que eles são maravilhosos. Eles só acontecem porque Nosso Senhor pediu a colaboração de alguém que teve fé, acreditou e que obedeceu. Esse é um deles. Graças à intervenção dela, ele fez o milagre. O melhor vinho salvou uma festa de casamento. Sempre é bom lembrar, na Escritura, muitas vezes a aliança de Deus com o seu povo é comparada com uma festa de núpcias, com uma festa de casamento. Até hoje, quando tem casamento, eu gosto de lembrar disso também, que é a aliança com Deus que é renovada. O compromisso de esposo e esposa lembra o compromisso que Deus tem com o povo dele, que Cristo faz com os resgatados, com a igreja. Manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Eu já ouvi um infeliz que fundou o Mercadinho Universal do Reino, comentando essa passagem da Escritura, dizendo que Jesus teria feito usando as palavras literais do infeliz, Jesus fez abre aspas, milagre inútil, fecha aspas. Para quê? Porque esse povo é puritano, né? Quando faz a ceia, porque eles não têm missa nem sacrifício, acabaram com o sacerdócio, acabaram com o sacramento, aí tem que fazer um teatrinho de vez em quando, com suco integral, sabor uva e uns pedacinhos de bolacha de padaria. Eles não acreditam no que está no Evangelho. Aí dá nisso, fazem teatrinho de vez em quando. Porque dizem que usar o vinho em si seria pecado, porque contém álcool e vai estimular o alcoolismo, vai estimular um vício. Menino,
O vinho bom daquele tempo tinha um teor alcoólico muito mais alto do que certos vinhos que vocês tomam hoje em dia, bem docinho. Não era assim. Todo mundo serve o vinho bom, quando todo mundo já está ficando grogue, serve o pior. Mas vocês guardaram o melhor vinho até agora, quando Deus intervém. Aquilo que a gente pensava que já tinha, acaba percebendo que não era nada diante do que Deus havia preparado e reservado. Mas isso aconteceu porque ela intercedeu. Porque servia, porque ajudava, porque era séria, porque era discreta, e era uma pessoa que, quando falava, as pessoas diziam: isso é verdade, porque foi ela que falou. E assim o milagre aconteceu. Até hoje, meus filhos, Nossa Senhora faz do mesmo jeito. Todas as vezes que uma nação que ainda não conhece o Evangelho precisa se converter, Deus procura os seus meios para chegar a esses povos. Às vezes o meio é um santo ou uma santa, cujo teor de vida faz com que Deus intervenha miraculosamente até mais de uma vez. Veja o que aconteceu, por exemplo, na história de São Patrício, na história da Irlanda. Veja o que aconteceu com Santo Agostinho de Cantuária, que evangelizou a Inglaterra. Veja o que aconteceu com São Bonifácio, que evangelizou a Germânia, que hoje os povos germanos, os alemães. Veja o que aconteceu com São Francisco Xavier, que evangelizou boa parte da Índia e do Japão. Veja o que aconteceu em tantos outros lugares que um santo foi pródigo em milagres. E Deus, através do testemunho daquele homem, daquela mulher, fez com que um povo inteiro abraçasse o Evangelho. Em alguns outros lugares, como a limitação humana era muito grande, Deus mandou sua própria mãe. Veja o que aconteceu no México. Nossa Senhora de Guadalupe. Conheçam a história. Veja o que aconteceu na Venezuela. Nossa Senhora de Coromoto. Procure saber da história, é bem interessante. E para a gente não delongar-se demais, veja o que aconteceu no nosso Brasil. Era o ano de 1717, quando uma vilazinha de pescadores perto do porto de Paraguaçu, no Rio Paraíba, que não fica na Paraíba, que fica em São Paulo, ficaram sabendo que tinham que preparar alguma coisa para comer por um figurão da corte que iria passar ali no dia seguinte. De última hora todo mundo se agoniou e agora preparar o quê? Tentaram pescar e nada de peixe no rio. Quando estavam para desistir, segundo alguns, eles rezaram Ave Maria e jogaram a rede. E de novo não veio peixe, mas veio uma coisa curiosa. Tinha um objeto pequeno, escurecido, que eles não sabiam o que era. Quando tiraram um pouquinho do lodo do rio, parecia ser o corpo de uma imagem de uma santa, mas faltava a cabeça. Não jogaram fora, colocaram ali na canoa, desceram um pouquinho mais o rio, jogaram de novo a rede e de novo não veio peixe. Mas veio outro objeto, menor ainda do que o anterior. Eles limparam de novo e perceberam que era a cabeça, e quando juntaram, viram que era a cabeça da mesma imagem e viram que era a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Entenderam nisso um sinal e no mesmo lugar lançaram de novo a rede, e foi peixe que quase afundou as canoas. Entenderam que era um sinal de Deus, levaram a imagem para casa, colaram a cabeça da imagem com cera de abelha derretida, e assim ficou por muito tempo. O povo começou a se reunir, porque ouviu falar da santa que apareceu nas águas do rio, daí apareceu o nome de Aparecida.
e que teve uma pesca que ninguém esperava depois que essa santa apareceu na rede dos pescadores. Começaram a rezar, sinais foram acontecendo, milagres foram acontecendo, a devoção foi conquistando toda a região do Vale do Paraíba e passou além. E hoje é conhecida como a padroeira do Brasil. A imagem apareceu de forma escurecida, numa época que havia escravidão por causa da cor da pele. Acredito que como um recado de Deus para dizer, entre os meus filhos não pode haver escravidão, não pode haver exploração, não pode haver discriminação. Eu quero fazer com que todos os povos, independentemente da cor da pele, seja o meu povo. É este recado que, através daquela pequena imagem, Deus nos dá. E Nossa Senhora, que já desde o primeiro momento, e São João fez questão de pôr por escrito no Evangelho, intercede, faz com que o Filho intervenha, nos dá o único conselho que realmente é o necessário e que em todas as aparições dela ao longo da história, ela repete. Quando ela chama a gente a rezar e se converter, nada mais está dizendo do que a mesma coisa que é dita no Evangelho de São João. Façam tudo o que ele disser. É isto, meus filhos, que nós estamos celebrando. Que não tenhamos receio, no meio das nossas dificuldades, de pedir a intercessão, a intervenção de Nossa Senhora. Agora, também nunca esqueçamos, pedir a intercessão de Nossa Senhora é também eu me comprometer a fazer valer o conselho que ela dá. Façam tudo o que Jesus disser. Porque se eu vivo numa vida sem vergonha, sem conversão, de braço dado com o pecado, e só vou atrás de Nossa Senhora porque eu quero uma magia ou uma mágica ou um milagre pessoal, está tudo perdido. Não é assim que uma verdadeira devoção deve acontecer. É necessário sempre um compromisso de uma vida inteira. E o único compromisso que ela nos pede é que a gente faça tudo o que Jesus nos manda fazer. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós.